prof. E aí, turma. Então, esse é o nosso trabalho sobre a Revolução Cubana e as integrantes do grupo são Sofia Bopré, Yara Zanaia e Júlia Yumi. A Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, foi um movimento de caráter nacionalista que derrubou a ditadura de Fulgêncio Batista. No processo da Revolução, os guerrilheiros cubanos realizaram a tomada do poder em Cuba no ano de 1959. O grande líder da Revolução foi Fidel Castro, mas outros nomes importantes foram os de Ernesto Che Guevara e de Fulgêncio Batista. Em 1898, a colônia espanhola de Cuba organizava um movimento de independência, liderado por José Martí, que fez com que o governo norte-americano começasse a colocar em vista que o desenvolvimento do conflito poderia ameaçar os investimentos e propriedades estadunidenses em Cuba. No início, os espanhóis tentaram negociar com os norte-americanos sobre a independência e tal, porém, não deu muito certo e em dezembro de 1898 os espanhóis passaram o controle de Cuba para os Estados Unidos através do Tratado de Paris. Na condição política de provedores da independência cubana, os Estados Unidos, em 1901, organizou uma assembleia para elaborar a primeira Constituição cubana, porém ele só foi aprovado depois que o Senado norte-americano garantiu a aprovação da chamada Emenda Platt. A Emenda Platt, ela servia como praticamente um dispositivo legal que permitia que os Estados Unidos intervisse economicamente, militarmente e politicamente na ilha de Cuba. Além de permitir a intervenção, a Emenda Platt também ofereceu aos norte-americanos uma área de aproximadamente 117 km² para a construção de uma base militar na Baía de Guantánamo. Aqui é possível perceber que os Estados Unidos se aproveita dessa lei constitucional para realizar algumas ocupações em Cuba entre os anos de 1906 e 1933. Porém, no ano de 1934, a ascensão do ditador Fulgêncio Batista fez com que essa emenda Platt fosse substituída por um acordo comercial. Bom, na prática, o desaparecimento da Emenda Platt não significou que acabou o intervencionismo norte-americano em Cuba, até porque o governo de Fulgêncio agia a se colocar disposto a garantir os interesses dos Estados Unidos por Cuba, e essa situação só foi mudar em 1958, quando os líderes da Revolução Cubana instalaram um governo de orientação socialista. Fulgêncio Batista foi o nono presidente de Cuba, ele era militar. Foi presidente entre 1940 e 1944. Havana foi o principal apoiador dessa ditadura e foi um período que ficou marcado pela repressão e perseguição dos opositores. Batista inicialmente subiu ao poder como parte da Revolta dos Sangrentos, que derrubou o regime autoritário de Gerardo Machado em 1933. Em seguida, ele nomeou a si mesmo como chefe das Forças Armadas. Ele manteve esse controle através de uma série de presidentes fantoches. Após a renúncia do presidente Federico Laredo Bru em 1940, Batista concorreu como candidato pela Coligação Socialista Democrática. E Batista consolidou seu poder concentrando em si e todos os cargos públicos era ele que comandava. Batista representava um movimento de mudança e reorganização do Estado. Com isso, ele conseguia incentivar várias mobilizações políticas que aproximavam o povo às Forças Armadas e, ao mesmo tempo, que era criado um sentimento de desconfiança do governo, que era retratado como incapaz de manter a ordem. Depois disso, Batista retornou a Cuba para concorrer à presidência em 1952, mas ele não ganhou e depois disso, ele aplicou um golpe de Estado contra Carlos Prior. Esse golpe de Estado foi em plena Guerra Fria e tinham muitos militares insatisfeitos que, com o apoio dos Estados Unidos, fizeram isso acontecer. Os conservadores cubanos se uniram para a derrubada do presidente e a substituição pelo vice-presidente, que seria controlado por Fulgêncio. No início de março de 1952, deu-se início ao quartelazo, que era um motim generalizado dos quartéis. O projeto original foi friado e Batista assumiu os poderes do governo cubano como presidente provisório. Em seguida, passou a realizar reformas, fazendo subir em patentes os membros de seu círculo interno. E também abriu a ilha para os empresários dos Estados Unidos, criando uma espécie de paraíso fiscal para cassinos, bordéis, bancos e empreendimentos extratores. O Congresso foi fechado e os poderes foram transferidos ao Conselho de Ministros do presidente. Já começava a se tornar uma ditadura. Batista estabeleceu a mais apertada censura dos meios de comunicação para levar a cabo
em larga escala a violência, tortura e execuções públicas, matando aproximadamente entre 1.000 a 2.000 pessoas. O regime de Batista foi derrubado em 1959 por um ataque de forças rebeldes comandadas por Fidel Castro, Che Guevara e Raul Castro. Com a vitória... Um dos principais eventos que é importante destacar que aconteceu durante a Revolução Cubana foi o assalto ao quartel Moncada. Esse assalto aconteceu durante o Carnaval em Santiago de Cuba, que ocorreu no fim de julho e previa tomar 2 prédios vizinhos ao quartel de Moncada. Um era o Palácio de Justiça, cujas tropas eram comandadas por Raul Castro, e o outro era o Hospital Militar, também ocupado por tropas chefiadas por Abel Santamaria. Um terceiro grupo, liderado por Fidel Castro, tentou conquistar esses 2 prédios através do assalto, porém eles foram descobertos e eles acabaram sendo presos. Durante seu julgamento, Fidel Castro fez sua própria defesa, argumentando que era necessário derrubar o ditador Batista para melhorar a condição de vida na ilha. E essa defesa ficou conhecida como a História me absolverá, devido ao fato dessa frase ter sido dita ao final da defesa. Em 1955, os presos políticos foram anistados, sendo que o grupo de Fidel Castro se direcionou ao México, criando a origem da guerrilha que iria derrubar Batista em 1959, denominado Movimento 26 de Julho. Invasão à Baía dos Porcos, conhecida em Cuba como La Batalla del Girón, foi uma ação militar mal sucedida, financiada e executada pelos Estados Unidos, no ano de 1961, com o intuito de derrubar o governo cubano. O plano começou a ser criado em 1960, um ano após a Revolução Cubana colocar Fidel Castro no poder do país. A tentativa de ataque inicial aconteceu em 15 de abril de 1961, com 2 aviões com a cor da bandeira de Cuba, que lançaram bombas na área de Fidel. O ataque foi uma falha, já que um dos aviões foi derrubado e o outro teve que voltar para Miami, após levar inúmeros tiros feitos pelas forças de defesa de Cuba. A segunda tentativa de ataque ocorreu em 17 de abril de 1961, com a Baía dos Porcos, Playa Larga e Girón. As tropas dos Estados Unidos, que contavam com 1.000 combatentes que treinaram por vários meses, foram contidas rapidamente por 20.000 cubanos que cercaram os invasores. Toda essa confusão acabou aproximando a Cuba e a União Soviética. Os cubanos se adaptaram ao modelo econômico soviético, que era baseado na propriedade estatal e dos meios de produção e na dominação política pelo Partido Comunista. O bloqueio, o embargo dos Estados Unidos em relação a Cuba, consiste em uma interdição de caráter econômico, financeiro e comercial imposta pelos Estados Unidos ao governo cubano no ano de 1962. Depois, o bloqueio tornou-se lei no começo dos anos 90. Clinton aumentou a proibição comercial entre as duas nações ao limitar as comercializações de filiais estrangeiras de empresas americanas com Cuba em $700 milhões por ano. O embargo não impede completamente que os Estados Unidos relacionem-se com a economia cubana. A partir do ano de 2000, a exportação de alimentos norte-americanos para Cuba teve autorização com a condição de que o pagamento fosse realizado sempre à vista, sendo que os produtos deveriam ser pagos antes que as embarcações saíssem dos portos dos Estados Unidos. Para o governo do atual presidente de Cuba, o embargo é responsável pelos protestos recentes, pela situação econômica e pela falta de liberdade do país.